Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Med Podcast, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica aqui no canal do YouTube do Med Perícia. Estou aqui mais uma vez com meu amigo, o professor João Nicole, e eu, se você ainda não me conhece, Rodrigo Souza, editor-chefe aqui do Med Perícia. Vamos falar hoje sobre um assunto de extrema importância para todo perito médico federal, todo médico perito judicial, todo médico que tem interesse na área pericial e até todo médico que está lá na assistência, porque vai se deparar um momento ou outro com a avaliação da pessoa com deficiência. Como é que essa avaliação é realizada? Quais são os instrumentos utilizados pelos médicos e pelos outros profissionais relacionados a essas avaliações? Quais são as mudanças dos últimos anos e o que se esperar da nova ferramenta de avaliação da pessoa com deficiência que está sendo desenvolvida pelo governo federal? João, tudo bom? Tudo em paz, Rodrigo. Satisfação mais uma vez estar com você aqui. Excelente. João, eu queria que você já introduzisse qual a importância dessa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e desses instrumentos de avaliação das pessoas com deficiência, já que nós temos tantos benefícios relacionados a essa parcela da população brasileira. Então, assim, desde que o Brasil ele se tornou signatário ali, né, de uma convenção da ONU, né, o país ele teve uma preocupação e um olhar diferente ali para reconhecer direitos, né, do portador de deficiência, né, através de leis, né? E hoje a Previdência Social, né, que gerencia benefícios, né, aos portadores de deficiência, né, é a autarquia que tem uma expertise maior em relação, tem um N maior, né? Tem um volume, né, de requerimentos e de atendimentos ao portador de deficiência, né? E aí a Perícia Médica Federal hoje, né, ela acaba contribuindo até para a melhoria desses instrumentos de avaliação hoje do portador de deficiência, né? Hoje a gente tem um benefício assistencial, né, que é o BPC, dirigido ao portador de deficiência, e a gente tem também ali a aposentadoria especial ao portador de deficiência, né, que é a LC 142, né, Lei Complementar 142. Então, a perícia médica vinculada, né, antigamente a perícia médica que era do INSS e hoje a perícia médica federal, desde que, né, o Brasil se tornou signatário da Convenção da ONU, né, em reconhecer, né, a deficiência como um direito, enfim, a perícia ela vem contribuindo para a melhoria desse instrumento de avaliação do deficiente, né? A gente sabe que o conceito de deficiência ele difere muito do conceito de incapacidade, né? Do conceito de doença. E a gente sabe que o modelo hoje de avaliação é diferente, né? Então, não é apenas médico, né? É um modelo biopsicossocial. Eu costumo até falar muito para os alunos que, por exemplo, o portador de cegueira, né? Que mora num bairro nobre, né? Ele enfrenta barreiras sociais diferentes de um portador de cegueira que mora numa comunidade, né? Enfim, não tem acesso à educação, enfim. Então, você precisa tratar de forma diferente e avaliar de forma diferente, né? Essa deficiência, né? Então, o portador de cegueira, né? Que mora numa comunidade, né? Se você parar para pensar, ele vai ter muito mais dificuldade, né? De se inserir na sociedade. As barreiras que devem ser avaliadas pela perícia, né? Exatamente. Então, assim, hoje a avaliação do deficiente ela é multidisciplinar, né? Multidisciplinar porque, né, você vai ter o médico ali avaliando a limitação provocada por aquela deficiência e você vai ter também esse contexto social, né? O assistente social, né? Trazendo um pouco dessa barreira social também que é importante, né? Então, se a gente pega hoje a avaliação, por exemplo, da EC 142, você vai ter um instrumento de avaliação ali que vai quantificar uma avaliação feita pelo médico e uma avaliação feita pelo assistente social. E o somatório daquela pontuação vai entrar numa régua de gravidade, né? Deficiência leve, moderada, grave ou até nenhuma deficiência, né? Mas são instrumentos de avaliação, né, que estão em constante mudança, né? Então, as relações de trabalho, né, estão mudando constantemente. As formas de avaliar barreiras também, né, são dinâmicas. E a Perícia Médica Federal,
né, ela tem contribuído para a melhoria desse instrumento de avaliação, né? Então, hoje, eu diria que é o médico que tem mais contato com o portador de deficiência, né, reconhecendo direitos ali estabelecidos em lei. Exatamente. Isso é de extrema importância porque vem ganhando uma relevância muito grande, né? Desde que o Brasil ratificou a Convenção da ONU, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência e com o desenvolvimento desses instrumentos, né? Quando a gente chega lá em 2015, né, com base na Convenção, foi promulgada a Lei 13.146, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E essa lei ela já vinha lá também falando sobre a criação do instrumento de avaliação, que até hoje ele não foi finalizado um instrumento que fosse global para o país todo, para todos os benefícios. Porque os principais benefícios da pessoa com deficiência terminam sendo gerenciados e avaliados pelo INSS, né? Apesar de ser de um benefício assistencial, mas a gente tem que lembrar que são mais de 60 benefícios, né, destinados a pessoas com deficiência em diferentes âmbitos do governo, tanto estadual, municipal, do governo federal, isenções de impostos, até passe livre para transporte municipal, né, e intermunicipal. Então, com diferentes regras em cada um desses benefícios. E aí, nós vamos chegar mais à frente nesse Med Podcast, o governo, né, determinou um grupo de trabalho. Já não é a primeira vez que o governo federal determina criar esse grupo de trabalho, mas em 2023, né, teve um decreto para novo grupo de trabalho para criar uma ferramenta que seja unificada. E a gente vai falar daqui para o final do podcast sobre esse grupo de trabalho, como é que essa ferramenta está sendo desenvolvida e o que esperar nos próximos meses dessa ferramenta em funcionamento na legislação brasileira. Mas aí eu queria até trazer o artigo 2º, né, dessa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e que ela diz, né, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, que já é um modelo utilizado mesmo antes da criação da lei, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, primeiro, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, né? Segundo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Terceiro, a limitação do desempenho de atividades. E quarto, a restrição de participação. Daí, nós já podemos concluir, né, João, que isso é uma avaliação pessoa a pessoa, né? Porque então, se você está avaliando o impedimento funcional, né, a limitação funcional, a limitação biológica lá das estruturas do corpo, mas também todos esses outros fatores, né, socioambientais, psicológicos, pessoais e da restrição da participação daquele indivíduo, não tem como a gente ter uma régua, um parâmetro que fosse feito à distância ou que fosse feito por dados da pessoa com deficiência, porque, como você bem disse, né, uma pessoa com a mesma limitação funcional, por exemplo, a perda da visão de ambos os olhos ou de um olho apenas, em ambientes diferentes, né, vão ter limitações diferentes, vão encontrar barreiras diferentes. E isso, né, o instrumento tem que fazer essa avaliação, e essa avaliação termina e continuará sendo, né, eu não consigo ver outro tipo de avaliação que não seja pessoal, do indivíduo a cada indivíduo. E depois vem, né, que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Ele criou um dos instrumentos, que nós vamos ver bem aqui na sequência. Para você que não conhece, tem um instrumento de avaliação da pessoa com deficiência para aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, é a pessoa que é portadora de deficiência e é segurada do INSS. Então, ela não preenche aqueles critérios da pessoa com deficiência para o BPC, porque ela é segurada, mas ela vai conseguir se aposentar, a depender do seu grau de deficiência, com menos tempo de contribuição em relação aos outros segurados do INSS. E aí, fazendo um breve histórico, João, a gente tem lá, em 2011, né, teve o desenvolvimento do instrumento de avaliação, o IFBR, né, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, baseado na CIF, né, que é um instrumento da Organização Mundial de Saúde. Então, vamos trazer aqui, João, qual é o conceito da CIF, o que é a CIF, que pode ser que algum seguidor aqui ainda não conheça esse instrumento, e por que os instrumentos são baseados na CIF da Organização Mundial de Saúde. Então, a CIF,
É um instrumento de avaliação que hoje é muito utilizado, né, na avaliação da PMF, né, para avaliação do deficiente no BPC, né, no benefício de prestação continuada, né, e a sigla significa, né, Classificação Internacional de Funcionalidade, né, reconhecida e trazida ali no contexto da Organização Mundial de Saúde, né, mas para trazer as limitações impostas ali pela deficiência no corpo, por exemplo, né, a grosso modo seria isso. E aí você tem uma melhoria, né? E aí a gente chega no IFBRA, né? Mas são instrumentos diferentes, né? Hoje, a nível de perícia médica federal, a nível de INSS, a PMF utiliza a CIF, né? Para avaliação da deficiência, né? Do requerente ali que requer o benefício de prestação continuada, né? E a PMF utiliza o IFBRA e aquela régua de gravidade de acordo com a pontuação do IFBRA para avaliação do deficiente que requer ali a aposentadoria do portador de deficiência, né, da LC 142. Né? Mas você pontuou muito bem, né? Acho que uma acaba trazendo ali ideias para melhoria ou criação de uma outra, né? Mas se você pegar hoje o que é feito pela perícia, são instrumentos diferentes, mas a ideia é exatamente isso, né? Você trazer as limitações impostas pelo corpo ali, mas levando em consideração também, né, essas barreiras trazidas pela questão social, né? É importante comentar que o INSS ele já usa esses instrumentos para avaliação, né? Porque às vezes numa leitura rápida, ou você que não está tão aprofundado nesse assunto, parece que vai se criar um novo instrumento, né? Um instrumento bastante diferente do que já existe, mas na realidade esse instrumento vai ser apenas um aperfeiçoamento. O INSS ele já utiliza essa classificação para o BPC e ele também já utiliza para a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. E a população leiga não compreende que esses instrumentos não basta você ter a deficiência. Esses instrumentos vão graduar qual é o grau de limitação, se é leve, moderada, grave, ou se nem preenche os critérios de deficiência daquele benefício, e nem todas as pessoas com deficiência preencherão os requisitos. Então, muitas vezes, deficiências de grau leve, né, não vão preencher lá os requisitos determinado pelo próprio legislador e a pessoa não vai ter o benefício assistencial concedido ou a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência porque ela não preenche aqueles critérios legais. Termina, às vezes, criando uma confusão e até uma judicialização desses benefícios por falta de entendimento de que existem critérios técnicos, né, determinados pelo legislador, não pela perícia, não pelo Instituto do INSS, e que uma evolução é mudar a legislação. E aí você determinar se pessoas com um grau menor de deficiência também vão ter direito a acessar os benefícios assistenciais e previdenciários. E aí depois a gente vem com 2013, né, o Índice de Funcionalidade Brasileiro é publicado e entra em vigor a Lei Complementar 142, a LC 142, que é essa que a gente vem falando, da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é segurada lá do Regime Geral da Previdência Social. E aí o IFBRA é validado para fins de aposentadoria da LC 142. Uma coisa importante também, João, que eu vejo talvez por falta de um outro instrumento, tem sido utilizado, né, esse IFBRA, né, que é para a aposentadoria da pessoa com deficiência, para outras avaliações, né, no âmbito administrativo e no âmbito judicial, e que, né, em teoria, isso seria um equívoco, porque esse instrumento foi feito para uma avaliação específica. Né? E aí depois a gente vem em 2015, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, estabelece a avaliação biopsicossocial, interdisciplinar e multiprofissional, mas que já era realizada pelo INSS, né, de maneira multiprofissional e interdisciplinar. Depois vem em 2016, instituído o Comitê Nacional do Cadastro de Inclusão e da Avaliação Unificada da Deficiência. E em 2018 entra em vigor a avaliação biopsicossocial da deficiência e o comitê inicia o processo de validação do IFBRM, né, que até hoje não foi validado.
O grupo de pesquisa chegou até finalizar a pesquisa, né, publicou. O governo não criou uma lei para utilizar essa ferramenta e no início da gestão atual do governo federal resolveu-se reiniciar esse trabalho, recriar um grupo de estudo e aí já está no meio do processo para a validação de um instrumento desse de funcionalidade brasileiro que muito provavelmente, como a gente vem estudando e vendo a evolução lá do Ministério, vai ser um instrumento para avaliar para todos os benefícios. É como vai unificar um instrumento para todos. Que talvez facilite essa avaliação, né, João? Exato, né? Porque assim, quando você pontua aí que na esfera judicial, por exemplo, né, se utiliza um instrumento para avaliar todos os requerimentos ali dirigidos ao portador de deficiência, né, a gente, né, pensa assim, pô, então judicialmente também está existindo também a figura do perito judicial assistente social, né? Porque é um instrumento que ele é feito para uma avaliação conjunta multidisciplinar, né? Não apenas o médico isoladamente. Né? Então, se eu falo em IFBRA, se eu falo do instrumento de avaliação IFBRA para avaliar a deficiência, eu falo em avaliação multidisciplinar, né? O médico e o assistente social ali, né? E assim, eu acho que assim, essa evolução desses instrumentos de avaliação, eles são importantes até para políticas de governo, né? Porque veja, se você pega, eu vi que você no início aí falar, não, pô, benefício ao deficiente, mas eu acho que a ideia não é essa, é o reconhecimento de um direito ao deficiente. E eu acho que assim, a política de governo, né, por trás ele quer reconhecer a deficiência, mas de certa forma também estimular, né, que aquele portador de deficiência ele se insira na sociedade. E aí surge, por isso que eu falo em evolução, né? A gente vai tendo uma reguinha ali de o instrumento ele vai estar sempre melhorando, né? Com o intuito de trazer o portador de deficiência para dentro da sociedade, né? É o caso do auxílio inclusão, né? Exatamente. Que você pega ali o benefício de prestação continuada, fala, ó, eu reconheço aqui, né, que você tem uma deficiência, mas se você vai para o mercado de trabalho, né, você tem direito ali a metade de um salário mínimo, né? Então, além de reconhecer, você pode ser inserido aqui, até porque a gente tem na lei 8213, né, a gente tem um artigo específico ali que traz vagas, né, em empresas ao portador de deficiência, né? Então, acho que reconhecer uma deficiência, né, através de instrumentos de avaliação. A gente sabe que a questão social vai influenciar nas barreiras, e aí vem o legislador e fala, mas é importante que você, portador de deficiência, você, né, se insira na sociedade através do trabalho. E aí a gente sabe que tudo isso tem uma relevância muito grande, né, para a pessoa, né? Então, o portador de deficiência ele vai se sentir útil, né? E, enfim. Não, isso é extremamente importante. Nós vamos até abordar aqui na sequência do Med Podcast exatamente essa questão da obrigatoriedade, né, de alguns tipos de empresas de contratação de pessoas com deficiência. E aí o que impacta também, né, na medicina do trabalho, no trabalho do médico que está responsável lá pelo SESMIT, para avaliação e contratação dessas pessoas com deficiência. A gente chega lá na sequência aqui. E aí eu trago aqui também o decreto 11.487 de 2023, né, que institui exatamente o grupo de trabalho, né, que nós falamos, sobre a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ou seja, criar exatamente essa avaliação biopsicossocial unificada que pretende ser um instrumento para avaliar todos os benefícios das pessoas com deficiência. E ali ele traz, né, o grupo de trabalho compete subsidiar a elaboração de proposta de avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, seu instrumento correlato, como disposto na lei de inclusão da pessoa com deficiência, propor os processos de implantação e de implementação desta avaliação unificada, avaliar e finalizar o índice de funcionalidade brasileiro modificado, consideradas as especificidades do ato normativo da avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. Ou seja,
dar continuidade, né, a finalizar aquela avaliação que estava sendo feita, modernizá-la e planejar os processos de formação e de qualificação das equipes para avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. Ou seja, depois de validar o instrumento, também planejar os processos de formação e de qualificação, porque a pretensão do governo é que órgãos da estrutura social e da saúde tenham equipes para fazer essa avaliação unificada da pessoa com deficiência, e aí vamos ver como é que isso vai ser implementado depois que esse grupo de trabalho terminar a sua atividade. Não, com certeza, assim, veja, a partir do momento que você cria um novo instrumento, né, você precisa capacitar quem vai operar aquele instrumento, né? E aí, eu lembro que quando eu ingressei, por exemplo, na Previdência, né, na perícia, né, eu fui capacitado a utilizar aquele instrumento de avaliação, né? Mas, assim, acompanhando um pouco desse instrumento único de avaliação que está sendo proposto aí, eu até discordo, porque o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele fala que quer fazer uma avaliação única, né? E ele, né, a entrevista que a gente tem observado aí nas redes sociais, ele quer acabar com aquela avaliação periódica, né? E isso me preocupa porque a gente sabe que, por exemplo, às vezes a deficiência ela é permanente ali, tá? Mas essa questão da barreira social ela se modifica com o tempo, né? Por isso que existe na lei as revisões periódicas, né? A questão social ela se modifica ao longo do tempo, pode se modificar. Então, até a questão biológica, a questão da limitação funcional, né? Isso. Você, em algumas situações, preenche aqueles critérios pela limitação funcional, mas essa limitação funcional tem em algumas situações tem tratamento, em algumas situações podem ser cessada a limitação. Por exemplo, renal e enfim. Não tem sentido ser apenas uma avaliação única, né? Exato. Eu até entendo que o instrumento pode ser melhorado, mas não tem sentido você tirar, né, essas reavaliações periódicas, né? Exatamente. É como se você concluísse que aquela limitação funcional é permanente e irreversível em todos os casos, e não é o caso. Por isso que existe reavaliação, tanto quando nós falamos de benefícios assistenciais, reavaliação dos critérios de deficiência, como dos benefícios previdenciários, reavaliação se aquela situação que determinava um quadro incapacitante ainda persiste ou não, né? E aí esse instrumento ele foi aprovado em 2020, né? Mas não foi implementado, e aí com esse novo comitê espera-se que seja implementada essa avaliação unificada da deficiência. E aí outra coisa interessante que eu queria trazer aqui é a questão do manual de caracterização das deficiências. Então, existe uma lei, você já comentou aqui, a Lei 8213 de 1991, né? E ela determina lá, no artigo 93, né, que empresas com mais de 100 empregados devem preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados do INSS ou pessoas com deficiência. Então, você tem um segurado lá do INSS que foi afastado por um benefício previdenciário, foi submetido ao programa de reabilitação, ou as outras pessoas com deficiência, as empresas têm que preencher esse percentual dos cargos com esses cidadãos. Então, termina fazendo com que seja um assunto de muita relevância para a medicina do trabalho também, porque quem vai estar avaliando lá na ponta é o médico do trabalho, e é uma fiscalização intensa do Ministério do Trabalho para essas empresas que não seguem esse percentual. Inclusive, algumas empresas, João, em algumas regiões do país, têm dificuldade de conseguir pessoas com deficiência ou segurados reabilitados, né, para preencher essas vagas, né? E ficam ali na atenção da fiscalização do Ministério do Trabalho. E aí eu trouxe dados recentes, né, de pesquisa sobre como é que está a realidade do mercado de trabalho hoje no Brasil em relação a essa questão específica que nós estamos conversando hoje aqui no Med Podcast. Mas antes disso, deixa eu pedir aqui, você está gostando desse vídeo, você gosta dos conteúdos aqui do Med Podcast ou dos vídeos do Med Perícia aqui no YouTube, deixa aqui seu like para que nós possamos criar novos conteúdos relevantes, conteúdo de valor para você que tem interesse na especialidade de medicina legal e perícia médica.
basta dar o like aí e se inscreve também no nosso canal, que aí você recebe notificações dos próximos vídeos para que você fique up to date aqui nos assuntos da perícia médica e da medicina legal. E aí, João, interessante que esse levantamento, né, pelo eSocial, né, uma ferramenta muito importante, né, que vai trazer mais dados estatísticos, né, aponta que nós temos 545 mil trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho no Brasil. 93% desses trabalhadores estão em empresas com mais de 100 empregados, né, ali naquela faixa do percentual mínimo, né. E aí eu trouxe até algumas estatísticas desse estudo, né? 63% do sexo masculino, né, dessas pessoas com deficiência, 37% do sexo feminino. E aí ele também traz uma proporção interessante do grau de instrução dessas pessoas, né? A maioria do nível médio, né, completo, e aí tem uma distribuição também da educação superior, e o resto tem uma distribuição, né, bem parecida, demonstrando, né, inclusive, que a maioria teve pelo menos acesso ao ensino médio, ou pelo menos só as pessoas com deficiência que têm ensino médio têm maior chance de conseguir essas vagas nas empresas. E um percentual parecido quando a gente vê homem e mulher nessa distribuição em relação ao grau de instrução. Inclusive o próprio INSS, né, no seu programa de reabilitação, também trabalha essa questão do aumento do grau de instrução, né, João? Não, isso está dentro do programa de reabilitação profissional, né? Então, às vezes, você pega aquele segurado da Previdência, né, que ficou com a sequela, por exemplo, por um acidente, e, às vezes, a empresa, o cargo que ele ocupava na empresa, né, exigia uma escolaridade ali, né, mínima, e, às vezes, a empresa, para aquela limitação, né, só vai ter vaga caso ele tenha um curso, uma qualificação em determinado curso, né, ou um nível maior de escolaridade, e aí vem a figura, né, da reabilitação profissional, que é um benefício previdenciário, para capacitar, né, e trazer esse curso ou especialidade para o segurado para que ele se insira de volta no mercado de trabalho. Né? Então, assim, é um benefício previdenciário, está previsto em lei, e a gente sabe que é decisivo, né? E aí, mais uma vez, a perícia médica federal está inserida dentro desse contexto, né? Reabilitação profissional também é um atendimento ali multidisciplinar, né? Envolve a perícia médica, envolve muitas vezes ali o terapeuta ocupacional, né? O assistente social da Previdência, mas a gente sabe que isso é fundamental para que aquele segurado, né, que ficou com a sequela, né, de um acidente ou de uma doença, ele se insira no mercado de trabalho. Essa reinserção é importantíssima, né? E eu trouxe outro dado interessante também, né? A proporção de homens e mulheres com deficiência por tipo de deficiência. Então, nós temos como o principal a deficiência física, né? Dessa distribuição desses trabalhadores que são pessoas com deficiência e estão trabalhando. Depois, em segundo lugar, a gente vem com a deficiência visual, né? Segundo lugar para o sexo masculino. O segundo lugar do sexo feminino é a deficiência auditiva. E depois, vem com a deficiência mental, o segurado reabilitado, depois a deficiência intelectual e deficiência múltipla, né, em último caso. Também um dado interessante mostrando, né, o tipo de deficiência. No Brasil, a gente ainda tem muito caso de deficiência por trauma, por fator externo, né? O que talvez influencie bastante nesse número aqui da pessoa com deficiência que está trabalhando nessas empresas conforme a legislação exige. E aí, esse é um assunto muito interessante e que o perito precisa estar estudando continuamente. São vários tipos de deficiência, são vários tipos de leis relacionadas a deficiências específicas, né? É um rol enorme de leis, de legislações, de normas relacionadas ao conceito geral de deficiência, mas a doenças específicas, né? Isso para quem é perito ou está estudando para o concurso da Perícia Médica Federal, né? Como os alunos do próprio MF. É essencial saber isso. E aí, só para mostrar um exemplo, João, eu trouxe aqui a lei mais recente que impacta essa questão da pessoa com deficiência, que é a Lei 14.768,
que ela modifica, né, o critério da deficiência auditiva, né? Então ela vem especificando, né, o que é a deficiência auditiva e determinando que quem preenche esses critérios preenche automaticamente o critério de pessoa com deficiência. Então você que é médico, você que é médica, você que está nesse ambiente de avaliação, um otorrino, um médico da saúde da família, um médico do trabalho de uma empresa, perito médico judicial, perito médico federal, você precisa estar ciente aqui. Por quê? Não estar ciente das leis que estão relacionadas às pessoas com deficiência, né? Ou a qualquer lei relacionada à área da perícia que você atua, por isso que é tão importante, né, João, essa interseção entre o direito e a perícia. Você pode estar deixando de classificar ou classificando de maneira equivocada uma pessoa que preenche os critérios de pessoa com deficiência pela deficiência auditiva, como está na lei, você dizer que ela não tem a deficiência auditiva. Então eu trouxe até aqui só para exemplificar, e aí eu vou até pedir aqui que a equipe compartilhe aqui o slide com essas informações que determinam, né, o enquadramento da pessoa da deficiência auditiva, inclusive trazendo o conceito de deficiência auditiva unilateral, o que traz para dentro do critério legal várias pessoas que não eram classificadas como pessoa com deficiência, e aí essa lei traz também. Né, João? Exatamente. O conceito de deficiência, né, ele ficou bastante amplo, mas para determinadas situações, como é o caso da perda auditiva, a gente teve essa alteração recente, como está projetado aí no slide, e assim, para o médico que trabalha hoje avaliando e reconhecendo o direito da pessoa portadora de deficiência, né, seja o perito médico federal, seja o perito médico judicial, né, ele precisa estar estudando e se atualizando, né, como qualquer área da medicina, né? Então precisa entender um pouco mais sobre o Estatuto da Deficiência, né, do deficiente, que foi uma lei publicada em 2015. Precisa reconhecer, estudar os instrumentos de avaliação, precisa entender o que é a CIF, né, ler sobre a CIF, né, ver ali os indicadores, né, por função, precisa estudar o IFBRA, né, e entender aquelas réguas de gravidade, né, precisa entender também todo esse contexto da avaliação, né, multidisciplinar e o papel ali do assistente social, porque traz, né, isso tudo mostra ali a importância do médico nesse processo, nesse trabalho multidisciplinar, né? Então o médico ele tem um papel fundamental, né, em reconhecer o direito ali do portador de deficiente, né, e contribuir também para a melhoria desse instrumento de avaliação, né? Então, assim, eu reforço aqui que, né, principalmente para aqueles colegas que não entenderam ainda, né, ser portador de deficiência, né, é uma coisa diferente de ser portador de incapacidade para o trabalho, né, de doença. Então, a gente tem visto as políticas públicas, né, e o governo, né, se dedicando mais, né, a leis que reconheçam esses direitos, né, reconheçam para garantir ali uma justiça social e também até para, né, inserir esse portador de deficiência no mercado de trabalho, né? Então, esse assunto, João, daria para a gente fazer uns 10 meses de podcast para falar. Se a gente fosse falar de cada deficiência que tem uma lei específica, né, daria muito tempo. A gente pode até criar uma linha dessa de falar de todas essas questões. Mas o que eu queria trazer aqui, para você que acompanha o nosso Med Podcast, é que você precisa ter a ciência, né, de que as pessoas com deficiência têm direitos, né, na legislação brasileira, que existem instrumentos para fazer a avaliação da pessoa com deficiência para acessar benefícios governamentais, né, municipais, estaduais, federais, que existe instrumento também quando está se fazendo essa avaliação de um segurado do INSS ou um médico do trabalho está avaliando se aquele trabalhador ele preenche os critérios para ele poder botar na cota da empresa de pessoa com deficiência ou não. Se aquele trabalhador que está pleiteando aquela vaga, se ele preenche os critérios ou não, então o médico do trabalho tem que estar ciente também lá, trabalhando nas empresas. E que nós estamos, né, num momento de evolução para a criação, né, de novas políticas e validação do instrumento de funcionalidade brasileiro, que vai ficar com
muito provavelmente como um instrumento único para todos os benefícios, né? Então vai ser uma mudança de cenário, uma mudança de paradigma, e nós vamos precisar aguardar os próximos meses, talvez até demore mais do que isso, demore mais do que um ano, para isso estar funcionando, né? As informações mais recentes é que vão fazer projetos pilotos em algumas regiões do país para colocar o instrumento em funcionamento, para depois trazer isso para todo o país como uma regra geral. Então, gostaria de agradecer você que acompanhou até o final aqui o Med Podcast. Você se interessa por medicina legal e perícia médica, então o melhor lugar onde você pode estar é aqui no canal do Med Perícia no YouTube. Forte abraço e até o próximo episódio.